Me machuca e depois finge que está tudo bem. Esta frase eu já ouvi inúmeras vezes no processo terapêutico, das mais diversas formas. Machucar não é apenas através da violência física, também, mas não é apenas o único modo. Vamos aqui aguardar o nosso querido Jarbas Cerzósimo, que está entrando aqui agora. Sou o Dr. Vinícius Farani, psicólogo. Dois psicólogos conversando sobre as questões dos relacionamentos, das crises, da convivência e como ter um relacionamento mais pleno. Meu querido Jarbas está entrando aqui agora. Já já ele está aqui para bater esse papo com a gente. É o tempo que também as pessoas vão entrando aqui na nossa última live Muito dessa boa semana. noite. E E aí, semana doutor que Vini? vem teremos um intensivão de lives Eu acho que Vinícius até deu uma o lagada nosso aí. Se vocês curso, um estiverem me curso vendo bem, me gratuito que ouvindo vamos bem, estar dando na quinta-feira. Olha só, chegou. boa noite, meu querido. E aí, Yeah. se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, por favor, dê um sinalzinho com a mão, um mortal para trás, qualquer coisa. Maravilha, o som tá tão limpo que esse microfone novo seu que eu até fui ver se estava funcionando aqui e falei, nossa, eu tô ouvindo direto do celular. Ah, meu irmão, É, aqui agora é essa muito voz de bem. locutor. É, investimentos necessários aí para o conteúdo chegar de forma audível, com boa qualidade, né? E por falar em boa qualidade, sem querer nos gabar, mas somos dois psicólogos falando sobre relacionamentos, né? Então, cola com a gente, bem-vindos aí, boa noite. Eu acho que Vini já falou isso, mas eu estou aqui repetindo, porque vale Maravilha, a certíssimo. ressalva, né, gente? Porque Mandar um oi aí pro povo do Facebook também, né? Que boa, agora boa. estamos conectados no Facebook e a gente às vezes se passa, porque a gente ainda está se acostumando em tantas plataformas. É verdade. Eu tenho muita galera aí, viu? Vamos lá, já tem um pessoal chegando aí. Hoje vamos falar sobre as diversas formas de violência, né? Aquela coisa de fingir demência, né? Aquela galera que faz uma coisa e machuca o outro, mas fica naquela forma meio passiva, né? Tipo, né, deixa eu ficar quieto aqui para ver se ela esquece, para ver se ele esquece. E as coisas vão se Isso. amutuando e a violência vai se naturalizando na relação. E às vezes, quando as pessoas se dão conta, já estão muito machucadas, amarguradas e por aí vai. E aí eu já jogo a Isso. bola para você, meu querido. Como é isso na sua prática clínica, Vini? Como é que você percebe essa questão da violência, da sutileza? Falar de sutileza em violência é meio contraditório, né? Mas sim, existe uma sutileza na violência. A violência na Sim. nossa cultura vem como forma de brincadeira, a chacota, né? E aí isso vai chegando na vida afetiva também. E aí, na sua prática clínica, como é que você percebe isso? Depois vamos bater esse papo aí. Belezinha, você sempre já chegando com altíssima qualidade, sempre trazendo esse excelente. Mas essa é uma introdução que já abre portas para inúmeros debates, né? Eu estava falando até, fazendo uma introduçãozinha quando você chegou e nossa sintonia sempre cada vez mais afinada, né? A gente vai concordando justamente nisso. São múltiplas as formas de violência e o silêncio muitas vezes é uma forma, né? Então você está trazendo aí a questão da sutileza, né? Então você pode causar mal ao outro de inúmeras formas no seu relacionamento. Obviamente que a forma mais conhecida é sempre através da violência física, que a gente tem um alerta muito grande, inclusive precisamos até eu sou colega, foi meu colega uma das minhas colegas do doutorado, ela é uma das grandes representantes aqui do Ministério Público da Bahia, uma pessoa que discute muito a questão da violência, né, contra a mulher, principalmente. Precisamos trazer essa galera aí para debater com a gente no nosso podcast. Então fiquem ligados que se vocês ficarem aí com a gente, tem muita gente boa que ainda vai interagir aqui com a gente também. E há um aumento significativo da violência física, mas não é só dessa violência que nós vamos falar, né? Afinal, o nosso título é justamente nós nos machucamos, né? Ou alguém é machucado nesse relacionamento e depois vem esse silêncio, né? E o machucar pode ser justamente através da brincadeira, da ridicularização, pode ser através da violência moral, pode vir através da violência física, e o pior de tudo é simplesmente o silêncio. E aí fica aquele silêncio mortal,
que é uma angústia enorme, porque ninguém fica sabendo exatamente para onde é que se vai. Né? Então, quantas vezes não já aconteceu, pelo menos comigo na minha prática clínica, a pessoa chega no meu consultório e fala, ah, mas ele não fala comigo, ela não fala comigo, e aí começa a levantar hipóteses, 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 e em algum momento que eu tenho que interromper e falar, ó, se a gente ficar levantando hipóteses, a gente vai ter milhões. A gente vai ter que começar a ouvir um pouco essa voz. Mas isso a gente ainda vai chegar nesse ponto, né? E para você, meu caro, como é que isso vem aparecendo no seu consultório, nos seus causos clínicos? Essa coisa do silêncio, né, é uma coisa muito importante, porque às vezes se é taxado a pessoa que silencia diante da violência como alguém que é frouxo, que é medroso, que não tem atitude, que é quem cala consente. Mas a violência ela vem de tantas formas no meio social e na vida relacional que esse silêncio, na realidade, é um grito de socorro. Jarbas, o silêncio é um grito de socorro. Eu já vi inúmeros vídeos. Eu acho que o que mais me chamou a atenção, vou falar desse recorte, é uma mulher que é, vai com o namorado em questão, aí leva o cachorro dela a uma clínica veterinária. Aí ela chega, você já viu esse vídeo? Ela Sim, chega sim. para os recepcionistas, entrega um bilhete e volta toda medrosa. Por favor, ligue para a polícia, meu namorado está armado e eu fui vítima de violência e tal, não sei o quê. Aí os policiais chegam, enquadram o cara e tal, não sei o quê. E quando você vai ver o relato dessa moça, ela já apanhava há muito tempo. Então tem várias formas coação, sei lá, Quais enfim, são? coerção, perdão, de coerção para inibir essa fala. E assim, além da coerção do agressor, existe aquela coisa do medo social de ser julgado ou julgada diante da violência, que é uma coisa absurda. Às vezes, para alguém falar no set terapêutico que sofreu algum tipo de violência, a gente caminha durante muito tempo ali na psicoterapia, a pessoa vai soltando alguns indícios. Nós, como psicólogos, temos que ter muito cuidado, porque se a gente for em cima e sacar que essa pessoa está sofrendo algum tipo de violência e dizer, você sofre violência, essa pessoa cai fora da psicoterapia. Então, é um processo, até para essa pessoa denunciar ou falar que ela sofre violência, há um processo de amadurecimento. Porque uma das coisas que a violência faz é calar o outro. Então, por isso que eu falo esse grito de. Há um grito de socorro no silêncio. Há um grito de socorro no silêncio porque as pessoas vão se enclausurando e vão adoecendo psicologicamente. E como é que acontece essa doença psicológica, Jabas? Tem pessoas que ficam ansiosas, existem reações psicossomáticas, né? Tem pessoas que caem o cabelo, tem pessoas que desenvolvem problemas gástricos, né? Como úlcera, refluxo, azia, má digestão e por aí vai. Então, são vários sintomazinhos que a gente tem que estar atento para desenvolver aí, desenrolar um pouco essa conversa e ser acessível a essa violência. A violência está aí, né? Como diz o negócio, o golpe está aí, cai quem quer. E é impressionante se a gente não tiver atento como a gente introduz essa violência. Né? Falando de um. Não vou entrar em uma relação política aqui, mas no atual governo, o que é que aconteceu? O discurso do atual gestor fez com que a violência virasse uma coisa, tipo, legitimou o discurso de violência de muita gente. Porque a partir do momento que você vê alguém sendo agressivo, você tende a ser agressivo também. Você tende a concordar com algumas ideias daquilo, né? Não as pessoas de mais bom senso, mas tem outras que vão entrando na coisa, né? E aí a gente se apropria muito bem para falar sobre isso, se apropria não, né? Mas sabemos que vivemos nessa sociedade machista. E aí, o que é o machismo também? O machismo ele faz mal para o homem e para a mulher. Então, se o homem é violento com a mulher, ele se cala a fim de deixá-la calar também. E aí entra no nosso tema. Parece que nada aconteceu, tá tudo bem, tá tudo certo, mas não é bem assim. Né? Então, temos que estar atentos a esses tipos de violência e como é que isso está acontecendo na vida laboral, na vida afetiva, né?
na vida afetiva desse casal, né? Porque tá aí, o negócio tá aí, de forma escancarada, machucando muita gente. E aí, como é que ajudamos essas pessoas? Me fala Isso, um então, pouquinho na sua prática. então, organizando até um pouco aqui, né, que a gente já começou trazendo inúmeros pontos, então se quem chegou aí por um caminho ou por outro da conversa, então vamos organizar então um pouco. Então, quando a gente traz a ideia, né, de que há um silêncio nesse relacionamento, esse silêncio ele pode ocorrer de múltiplas formas. Esse silêncio, como o Jarbas trouxe, pode ocorrer porque alguém está me machucando e eu vou me silenciar justamente porque eu estou com medo, porque eu não sei reagir, porque eu não sei como lidar com isso. Existe um outro tipo de silêncio, que é justamente aquele silêncio da pessoa também que não responde, daquela pessoa que não conversa, daquela pessoa que não dá respostas, daquela pessoa que não interage. E isso também pode gerar, inclusive, muitos machucados nesse relacionamento. Por quê? Porque às vezes a pessoa está aguardando alguma coisa, ela está aguardando uma resposta, ela está aguardando e a pessoa nunca está presente naquele relacionamento. Então, o machucar, por isso que a gente fez questão, inclusive, de deixar aberto o tema, o machucar e fingir que não percebe, ele pode ocorrer de múltiplas formas. Por quê? Porque quando chega no processo terapêutico, é esse exercício complexo que a gente tem que tentar traduzir, né? Quando a pessoa vem e diz, ele não fala comigo, ele permanece em silêncio e isso me machuca, a gente precisa sempre entender porque quando a gente ouve um discurso, a gente ouve o discurso de um lado. Então a gente sempre precisa entender, afinal de contas, por que esse silenciamento? Essa pessoa está silenciando porque ela quer realmente gerar um incômodo no outro, por perversidade. Quantas vezes não já aconteceu isso num processo terapêutico comigo? Eu tenho inúmeros casos, inclusive casos atuais, de pessoas que dizem, ele permanece sempre em silêncio, ele me exige muito, ele faz um bocado de coisa. Aí na hora que eu reclamo, fica em silêncio, não me dá uma resposta. E esse silenciamento é extremamente angustiante, né? Existe também o silenciamento, principalmente da vítima, que é aquele silenciamento da pessoa que ela está sendo massacrada e que ela também começa a ficar em silêncio simplesmente porque ela já não consegue reagir. E então são essas duas vertentes que nós vamos estar trabalhando hoje. Por quê? Porque se você nos acompanha aqui, você já percebeu que nós não tratamos a coisa de forma simplista, então a gente sempre tenta elaborar os conteúdos da melhor forma possível para que você que esteja aí ouvindo, você consiga se identificar da melhor forma possível, para que você pense junto com a gente e, por favor, também comente aqui, pergunte, fale, para que a gente saiba qual é a sua realidade, qual é a sua necessidade, para que a gente também consiga ter esse bate-papo personalizado aqui. Com certeza. Muito bom. Vini, sua fala é muito boa. Eu estava levando até a nossa conversa mais para uma questão de violência física, as reações somáticas e tal, porque tudo isso acontece e é muito importante falar. Mas Extremamente comum. foi legal Temos que você falar também. trazer para o eixo aí, né, da nossa conversa, porque, gente, quando a gente fala de violência, é um tema tão abrangente, é um tema que é tão angustiante, porque nós, como psicólogos, temos um papel social importante em até denúncia em alguns casos, né, em relação a isso. Então, é uma coisa que nos machuca também, né? Todo mundo fala, o psicólogo fica lá e tal, escutando. Não, as questões de vocês chegam na gente também. A gente sai, leva um pouquinho do paciente para casa, né, das questões que acontecem com o paciente. Então, enfim. Mas voltando para o assunto, é, eu vou trazer aí essa coisa para a parte do silêncio, né? O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, né? Eu acho que quando não se ama mais, você começa a ser indiferente para o outro. E quando começa a existir essas lacunas, esses espaços vazios de silêncio de ambas as partes ou de uma parte, é um sinal que o relacionamento não está muito bem. Então precisa ser revisto, precisa de alguma ordem ali para reorganizar isso. Porque é até uma forma de punição para o outro, né? Aí entra com uma parte
né? Eu já falei da indiferença e agora da parte punitiva. Não vou falar, vou dar um gelo, né? É, falando eu não assisto Big Brother, mas uma vez eu aqui passando pelas minhas redes sociais eu vi um comentário daquela Carol com K, né? E aí um recorte, um vídeo dela falando que quando ela fazia alguma coisa de errado, a mãe dela deixava ela, dava um gelo nela, ficava sem falar com ela, né, durante tipo uma semana. Aí ela disse que ficava pensando, nossa, o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz? É aquele vácuo, né, que fica ali na especulação e isso gera sofrimento. E aí ela estava falando para o pessoal da casa cancelar alguém lá, que eu não me lembro quem é, porque eu não assisto Big Brother, enfim. Mas ela estava falando para o pessoal dar um gelo numa pessoa lá, ou seja, ficar sem falar, ser indiferente a ele, para essa pessoa começar a pensar nas coisas. E aí é que entra essa parte da violência, né? Essa cultura do cancelamento, né? Vou lhe deixar em silêncio, vou lhe cancelar. E há um cancelamento hoje dentro das relações. E é uma coisa muito triste, porque é um sintoma agressivo, muito leviano, muito descuidadoso para com o outro, né? A partir do momento que eu me calo, eu deixo o outro no campo das especulações, né? Ou seja, essa pessoa está sofrendo e eu fico ali meio que assistindo aquilo. Claro que também a pessoa que se cala tem suas questões, tem seu sofrimento. Eu costumo dizer que na vida dois não tem essa coisa de um saiu por cima, um saiu por baixo. Os dois estão saindo perdendo, se há algum tipo de joguete, se há algum tipo de manipulação. Então tem que estar atento a isso. Então, voltando para essa questão do silêncio, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso porque machuca as pessoas. Machuca tanto quem está lá recebendo esse silêncio, como a pessoa que talvez não consiga externalizar. Mas eu estou falando desse silêncio punitivo, a partir do momento que eu não falo para o que o outro seja punido. Tá vendo? Não vou falar com você, não. Vou ficar Isso. aqui e tal, não sei o quê. Isso não é legal. Isso não é legal. Aqui tá aí justamente trazendo isso, né? Eu fui, concordando inclusive lá com o início da sua fala, principalmente, né? Eu fui vítima de violência de um pai alcoólatra, né? Então, a violência, ela tem sido naturalizada no nosso país, não é de hoje, né? Nosso país, a história do nosso país é uma história extremamente violenta e ela ultrapassa até a questão da escravidão. Eu tenho recentemente pesquisado, como eu sou professor da faculdade de Direito, eu gosto muito disso, porque o pessoal do Direito tem um movimento histórico, muito debate histórico, político, eu gosto muito dessa vertente, e ela trazendo justamente, ela dizendo que eu não conversava com ele quando ele estava bêbado, né? E nós temos, eu até falei na última live, na verdade acho que na penúltima live, falando das ordenações filipinas, né, que eram ordenações que é considerado, inclusive, o nosso primeiro Código Penal, inclusive super extenso ele, e aí totalmente detalhado, e as punições eram extremamente violentas, e ele funcionou no Brasil até 1830. Alguns autores dizem que chegou até 1900, né? Então, a violência como punição sempre foi uma coisa, né, naturalizada no nosso país. Uhum. Mas a grande questão é que justamente a gente vai ensinando, associando essa questão, né, justamente entre a violência e o silenciamento, é que a gente ensina as pessoas também a permanecerem em silêncio, até por conta de muitas vezes passaram por esse massacre, passaram por essa dificuldade de falar, né, essa coisa, olha só a história que Jarbas traz, coisa interessante, a mesma pessoa que sofreu com os silenciamentos da família, é a mesma pessoa que depois vai querer gerar o silenciamento no outro, vai querer deixar o outro no vácuo, vai querer deixar, se eu entendi bem a história, né, vai deixar o outro na angústia. E a gente então vai repetindo esses movimentos. Então uma coisa interessante é que não só dentro dessa esfera maior da violência física ou de violência moral, que são os quadros mais extremos da violência, existem vários quadros de violências micro, digamos assim, que a gente pode falar dentro de uma relação conjugal, que é justamente o silenciamento, né?
Porque muitas vezes a pessoa que está do outro lado do campo, ou seja, a pessoa que está recebendo esse silêncio, ela fica só na dúvida. O que é que realmente está acontecendo aqui? O que é que ele está fazendo comigo? O que é que ela está fazendo comigo? Aí a pessoa vai e tenta conversar, aí a pessoa diz que vai cumprir e depois não cumpre, diz que vai fazer uma coisa, depois não faz. Então vai gerando esse silenciamento, a pessoa às vezes não responde, e aí vai gerando toda uma angústia. E aí quem está recebendo esse silenciamento começa, eu não vou... aí começam as interpretações, né? Ah, está fazendo isso de propósito, está fazendo isso porque quer, está fazendo isso porque me machuca, como diz o tema, está me machucando e não está fingindo que não está percebendo. Então, a nossa live aqui é uma live problematizadora para justamente a gente levantar os dois lados. Até que ponto esse silenciamento é um silenciamento realmente numa ótica de perversão, numa ótica de eu vou silenciar, eu machuco e vou fingir demência, como diz Jarba, né? Eu vou gerar uma angústia no outro e eu vou fingir que eu não estou fazendo nada por perversidade, porque no silêncio eu mantenho o outro ali aprisionado dentro de uma lógica, e isso é extremamente angustiante, e a pessoa fica sem saber o que fazer, e de uma forma perversa, a pessoa começa com o tempo a se culpar. Será que fui eu que causei isso nessa relação? Será que ele está em silêncio por conta de mim? E a pessoa que é vítima, muitas vezes ela começa a se sentir culpada pelo comportamento do outro, pela violência do outro, por qualquer outro tipo. Este é um lado. O outro lado é, será que essa pessoa em silêncio, ela é uma pessoa realmente perversa? Que está gerando essa perversão, está machucando e está fingindo que não está vendo? Ou será que essa pessoa que está causando esse silenciamento, essa pessoa, na verdade, é a que é silenciosa, se ela não é uma pessoa que também tem dificuldade de se expressar e o outro interpreta isso de uma lógica do machucado. Minha querida Thaís, não, minha querida, você não está entendendo isso de uma forma errada. Estamos falando sobre múltiplos casos de machucados no relacionamento e múltiplos casos de silenciamento. Concorda, meu querido Jarbas? Concordo. Eu gostaria até Sua fala foi muito boa, só queria complementar algo. Quando você fala da pessoa que fica em silêncio, é o seguinte: para haver um diálogo, tem que haver espaço para essa escuta, né? E às vezes essa pessoa que está em silêncio, ela vai se calando porque a fala dela em algum momento também foi cortada. Ou seja, ela foi tirado esse direito de fala, né? Eu já presenciei várias situações, e é muito chato, às vezes, como a violência também, o questionamento às vezes é muito violento, né? Eu já presenciei um diálogo não, uma violência, né, no diálogo, que era assim: uma pessoa falava uma coisa, e aí na hora que a outra respondia, ela pegava coisas que o outro falou e falava: então você quer dizer que você falou isso, isso e isso. Ou seja, sabe aquela coisa de filme americano? Você tem direito de permanecer calado e tudo que você falar pode ser usado contra você no tribunal. Tem diálogos que são assim. Diálogos não, né? Perversidades, violências. Uhum. Tem pessoas que não sabem dialogar e vão pegando. Sabe aquela coisa de você ficar prestando atenção para destruir o discurso do outro, para agir de forma. E aí que fica o questionamento: como é que essa pessoa vai dialogar com alguém se essa pessoa a todo momento está sendo dissuadida, se ela está sendo é, questionada ao ponto de não ser respeitada, se não existe dialética, né? Dialética, entender a diferença a partir da diferença, o conceito filosófico da coisa. Eu falo, Vinícius fala. Acredite, você vê essa parceria aqui, mas tem coisas que a Vini a gente diverge. E a gente é muito tranquilo para resolver. Velho, eu respeito sua opinião, porém penso dessa forma. Ele, pô, já, mas é isso mesmo, não sei o que, e pronto. Ou então, às vezes, a gente desconstrói alguma coisa
eu falo alguma coisa, ele, poxa, velho, eu não tinha esse entendimento, não tinha parado para pensar por essa ótica. E a gente vai construindo. Só que o que é que acontece hoje? Quando existe todo mundo tá certo, ou quando você se acha a pessoa mais certa do mundo, você não vai dar espaço para esse outro falar. E isso é uma forma Uhum. de violência também, porque você está manipulando suas palavras e manipulando a fala do outro para fazer com que o outro se cale. E aí, quando esse cara vai se calando, quando essa mulher vai se calando lá na frente, aí diz: não fala, não conversa, aí eu fica aí calado, mudo, não sei o quê. Né? E a violência, aí entra essa coisa da sutileza, entre aspas, da violência, que é justamente a questão da violência psicológica, que é quando você utiliza do argumento do outro para desconstruir toda a fala dele, ou seja, não há o espaço dialético, há só as pessoas vão apresentando seus fatos e pronto. Ah, quer dizer que você é não sei o quê, quer dizer que você é fascista, quer dizer que você é comunista, quer dizer que você é taxista. Não, velho, só porque eu tenho um pensamento X, não quer dizer que eu sou ista nada. Não tem Insta, né? Tem um Insta aí, mas o Insta não, né? A pessoa vai se passando e vai desconstruindo ali o que o outro fala. Aí sim, como é que a pessoa vai falar se não existe esse espaço de escuta? Uhum. Então, existe o silêncio que é dado como um castigo e tem pessoas que se silenciam por conta da falta de acolhimento e de escuta da outra parte. Isso. Parafraseando Rubem Alves, já vi por aí muito curso de oratória, mas nunca vi um curso de escutatória. Essa frase dele é genial. Então, é isso que acontece. E você, Vini, como é que você vê essa coisa aí da agressividade na fala, na discussão, no diálogo, e o outro vai se calando? Como é que você percebe isso? Isso, né? Aqui até, inclusive até gostaria até de puxar, na verdade, quando você fala desse jogo de manipulação, porque a própria Thaís aqui, que ela achava que estava indo para o outro caminho, e na verdade ela está no caminho certíssimo, ela estava dizendo, né? Eu não conversava com meu pai quando ele estava bêbado, né? E minha Uhum. mãe ameaçava ir embora, né? E pelo que eu entendi aqui, tem uns 3 pontinhos, mas parece que é como se eu fosse uma criança má. Era terrível e só medo, né? Às vezes há um silenciamento dessa criança e há muitas vezes um jogo do qual parece que há como é que eu posso dizer? O sistema vai se preparando para isso, né? E pessoas vão criando elos, né? E vão criando elos justamente para que essa violência ela seja perpetuada. Parece estranho isso, mas é inacreditável como isso acontece. A gente, como você está falando, a gente observa isso dentro de uma lógica cultural, dentro de uma lógica social mais ampla, né? Quando você ouve um discurso violento, agressivo, né, de repressão, de humilhação, aí você pensa, nossa, que absurdo, isso não deveria estar ali, como é que alguém consegue falar um negócio desse? E de repente você se dá conta de que existem milhares e milhares e milhares de pessoas que correm para defender essa voz, né? Porque essa voz faz eco na minha história, porque eu concordo, seja por perversidade, seja porque simplesmente perversos eles adoram entrar em acordos, né? Eles se encontram com uma certa facilidade, seja porque eu sofri isso e vou repetir esse padrão. E aí a vítima vai ficando num espaço cada vez mais ofuscado, né? Então, por exemplo, numa relação de casal, né, já que isso pode acontecer, às vezes está ocorrendo um conflito dentro de uma casa, aí aparecem os outros, né, dentro desse sistema. E aí vem sogra, sogro, né, tio, e aí começam a aparecer muitas vezes satélites que começam a se reunir justamente para manter a voz dessa outra pessoa abafada. E a vítima, progressivamente, ela vai entrando nesse estado de eu não sei realmente o que é certo, eu não sei mais o que... Será que sou eu? Todo mundo está falando que, né? Todo mundo está dizendo que acontece isso, então será que realmente a culpada sou eu? Será que realmente o culpado sou eu? Né? Então esse jogo manipulatório, ele pode ser bastante perverso. Né? E aí vai entrando justamente dentro dessa esfera do machucar o outro, finge que não está vendo, finge que nada está acontecendo, e essa pessoa vai sendo progressivamente
e esse movimento esse massacre vai sendo retroalimentado constantemente. O Wilson está inclusive falando aqui, né? Eu falo, minha ex... Calma aí. É porque tem algumas questões, coisas de teclado, né? Então eu estou aqui organizando um pouco. Então, possivelmente, pelo que ele diz, eu falo, minha ex não gostava de falar comigo pela manhã. A gente ia para o trabalho e ela não falava comigo, mas ia e falava com as colegas, né? Possivelmente falava muito com as colegas, né? Fala muito com os outros, mas dentro de casa não consegue manter um diálogo. Você, meu querido, que é o rapaz do diálogo aí, o homem da empatia, me fale sobre isso. O que você acha a respeito desse caso? Muito bom. Então, poxa, imagina aí o sentimento desse cara, né? Eu vou hipotetizar uma situação porque não tem como eu agir de forma empática, mas vamos lá. Se numa relação se espera que você, ao acordar com uma pessoa, você tenha uma comunicação mínima, e aí você fala e sua voz ecoa no nada, né? No mínimo que esse cara sente aí é um sentimento de injustiça, né? Porque não fala comigo e quando chega com outras pessoas, ela fala. Ele vai se sentindo injustiçado, ele vai se sentindo menor, ele vai se sentindo não quisto. E a partir do momento que se cobra isso, muitas vezes, aí olha onde a violência entra, né? Nesse calar. Você tá procurando coisa aí, que é isso? Eu não falo porque eu não gosto de falar das 7 da manhã até as 8h30. Eu chego no trabalho 8h31, então 8h30 eu falo. Então, as desculpas são diversas, né? As desculpas são diversas. Ontem eu até brinquei aqui na live, brinquei falando sério na realidade, me citando como exemplo, porque a Larissa, quando está dormindo, ela não gosta de ser acordada. Então, se eu for acordar a Larissa de manhã cedo, para, né, a gente recém-casado, eu acordar, bom dia, meu irmão, ela olhava assim, tipo, por que você me acordou? Eu, não, bom dia, eu acordei você porque eu te amo, porque eu quero acordar e dar bom dia para você. Não, me deixa dormir, pelo amor de Deus. E aí, na hora, ela falou, velho, não me acorde. Se eu estiver dormindo, não me acorde, só se for uma coisa muito, muito importante. Aí você me chama. Então a gente falou ontem sobre o não, sobre a necessidade de dizer não, limites necessários e tal. Então, para haver esse diálogo, as partes têm que entender também como é que eles podem exercer isso, né? Exercer, que eu falo, como é que eles vão dialogar. Né? Quando tem um livro que eu acho muito interessante, chamado As 5 Linguagens do Amor, que cada pessoa demonstra de uma forma seus afetos. Da mesma forma, a linguagem, existem várias formas de linguagem. Inclusive tem livros, né? A gente estudou na faculdade de psicologia um livro muito interessante chamado O Corpo Fala, que o pessoal do marketing adora, né? Para ver a comunicação visual e não sei o quê, comunicação corporal, se a pessoa está isso, se a pessoa está aquilo. Vamos lá, vamos para uma situação muito simples. Você está conversando aí com seu parceiro ou sua parceira. Essa pessoa está assim, ó. Aham, tá. O quê? Ela não pegou nada. Ela não está ali, né? Quando eu tô com o celular na mão e a Larissa fala comigo, ou então ela tá falando, eu pego o celular, ela se cala. Eu achei muito massa isso dela. E ela não faz isso para me punir. Ela faz isso para dizer, você não está respeitando a minha fala. E aí, na mesma hora, eu paro de falar, eu paro de mexer no celular e dou atenção para ela. Bota o rabo entre as pernas, abaixa as orelhas. Isso, exatamente. Aí, diga, meu amor, o que é que você quer e tal, e pronto. E aí toma o meu sabãozinho de leve também, né? Porque você sabe que elas adoram. Então, é isso aí. E aí é Mas isso. É entender esse espaço de escuta, é entender como é que isso rola, como é que está acontecendo esse diálogo, ou a falha desse diálogo, se está sendo um bom momento para o outro. Porque, voltando para essa questão do bom dia, não me dá bom dia, né? Como é que não me dá bom dia? Essa pessoa funciona bem pela manhã? Você sabe que se esse bom dia que ela dá com as amigas do trabalho, por exemplo,
é um bom dia por uma questão de sobrevivência social em relação a ser o mínimo educado no trabalho. Porque uma coisa é fato, é, a gente tende a ser muito agressivo, violento e tal, com pessoas que a gente se sente seguro. A Isso. gente não é agressivo gratuitamente com pessoas na rua. Infelizmente, a gente tende a ser agressivo com nossos pais, com nosso parceiro, nossa parceira em casa, com pessoas que estão mais perto, porque a gente sabe que somos amados, que não seremos abandonados, que não seremos rejeitados. Isso a curto prazo. Se a coisa vai se repetir na médio e longo prazo, aí você também vai tomar um pé lá, né? Deixa quieto. Então, é nesse sentido aí que a gente vai Isso aí. refletindo as coisas. Isso, Né? né? Aqui eu gostaria de puxar até a fala de Bruno aqui, que ele diz, né? A indiferença é terrível, né? Então essa é a denúncia que nós estamos falando aqui hoje, né? A indiferença é terrível. Conversar com o outro e o outro sempre pede para ficar em paz. Chama de chato, insuportável, sofrimento danado. Então, esse é o ponto. Quando a gente está como a gente está falando desde o começo, estamos falando de múltiplos casos de silêncio, múltiplos casos de machucado. Existe aquela pessoa que ela vai ficar em silêncio para realmente, como uma estratégia de perversão mesmo, né? Então fique atento a isso, né? Então tem algumas pessoas que elas vão utilizar o silêncio como uma forma punitiva, né? Agora existe o outro caso, né, e o silêncio, mas aí vai uma coisa importante. Independente do motivo, o silêncio dentro de uma relação, ele vai gerar sempre a indiferença, e a indiferença é sempre sofrida. Ponto. A outra tarefa que nós estamos fazendo aqui é entender, então, ok, mas por qual é o motivo desse silêncio do seu parceiro ou da sua parceira? Então, o motivo pode ser realmente uma perversão, você pode estar lidando com uma pessoa que muitas vezes passou por experiências sofridas e ela está repetindo esse machucado dela em outras pessoas, né, pelas mais diversas formas, ou que seja pela dificuldade em falar, né, necessidade de ter o seu próprio tempo, necessidade de ficar, guardar um pouco para você, eu preciso de um tempo para mim. Mas independente do motivo, se você decidiu estar numa relação a dois, precisa haver uma conversa a dois. O diálogo parte de uma di. Diálogo, ele só ocorre com duas pessoas, né? Daí vem o uso do prefixo di, né? Do latim dois. Né? Então, voltando lá às nossas aulas de gramática, lá da nossa infância, né? Então, o diálogo ele implica em pelo menos duas pessoas se comunicando e gerando um intercâmbio. Então, uma tarefa de extrema importância, quando você está num relacionamento que o outro fala a coisa, te machuca, ou às vezes nem simplesmente te machuca, mas simplesmente é indiferente com você e permanece sempre nesse silêncio, você vai ter que pontuar isso para essa pessoa. E não importa quanto tempo dure, mas você vai ter que ter clareza de que essa pessoa em silêncio, não importa qual seja o motivo, ela vai precisar se comunicar. Né? Hoje, por exemplo, eu estava atendendo um rapaz e ele estava trazendo justamente essa dificuldade dele em falar. Né? Então ele com essas sincronicidades da vida, né, já que é o tema de alguma forma que a gente está falando, e hoje a gente está vendo um processo novo, então hoje ele traz essa questão, justamente essa dificuldade de falar. Eu falei, eu suponho que você deva ter muito conflito no seu relacionamento, né? Eu falei, aí ele dizendo, né, meu relacionamento tende a não durar muito, vai chegando uma certa época, eu começo a cansar dele. Eu falei, é óbvio que vai cansar. Se você não fala, se você não expõe a sua angústia, é óbvio que, por um lado, você vai matar essa relação, porque você também não vai resolver os seus problemas e você vai esfriar, e o outro também não vai saber o que está acontecendo nessa relação e também vai esfriar. E aí a relação ela vai ser morta pelos dois lados, simplesmente pelo fato de que houve um excessivo silêncio. Então, se estamos num relacionamento a dois, existem algumas coisas e algumas regras que são básicas. Se o relacionamento a dois, no nosso tempo hipermoderno, como vai dizer Leipovetes, nós vamos ter que dialogar.
Não existe mais a opção de eu estar no relacionamento e eu simplesmente manter em silêncio e esperar que o outro adivinhe o que eu estou pensando. Porque as sequelas são muitas. As sequelas vão ser ansiedade, muitas vezes quadro depressivo, angústia, pânico. Você pode gerar pânico na outra pessoa simplesmente com o seu silêncio. Porque você vai deixar o outro sempre confuso, você vai deixar o outro sempre ansioso, você vai deixar o outro sem resposta. E essa pessoa vai ficar presa na dúvida. A dúvida é a morada da ansiedade. Então ela vai ficar ansiosa. E a ansiedade é a porta de entrada para os piores males da psique. Tudo parte da ansiedade. Síndrome do pânico, quadros depressivos, até quadros psicóticos. Eles começam a apresentar piora justamente com a aproximação da ansiedade. Então, por favor, não criem ansiedades desnecessárias no relacionamento de vocês. Porque essas ansiedades, elas só vão destruir não apenas o relacionamento, mas principalmente a qualidade de saúde mental do seu parceiro. Muito bom, muito bom. Freud tem uma frase que eu gosto muito, ele fala que o neurótico sofre com medo de sofrer, né? E a partir do momento que você não fala com o outro, você está alimentando essa neurose, né? Como o Vini falou de forma brilhante. Porque a ansiedade nada mais é do que um campo especulativo, um medo do futuro que ainda não aconteceu. São variáveis que não controlamos. E não controlamos o silêncio do outro. Não controlamos também a fala do outro. Mas a partir do momento que não há fala, não há díade, não há diálogo, não há duas pessoas ali. Por isso esses relacionamentos desse cara aí se terminavam muito rápido, né? Porque a pessoa ia, se apaixonava. Uma vez eu tive um caso que a moça chegou e falou: "Ai, encontrei alguém que me escuta." Ela apaixonada, né? Eu fui mesmo, que interessante, né? E aí ele me escuta já, mas nossa, é tão bom, eu posso falar horas e horas, ele me escuta e tal. E aí, primeira semana de namoro, ela apaixonada, ele me escuta, ele me escuta. Um mês de namoro, ela ainda apaixonada, ele me escuta, é maravilhoso. Vinícius, Acidentes domésticos aqui. deu um mortal para trás aí agora. Voltei. Deu mortal e caiu sentado aqui de novo. Tony Stark, né, da psicologia. Né? E aí, uma semana ela apaixonada, ele me escuta, um mês ela ainda apaixonada, ele me escuta, 2 meses ele não fala, eu falo sozinha. Olha como o discurso vai mudando. Né? Isso aí. Ele me escuta porque você primeiro se relaciona com a projeção que você tem do outro. Ah, que ótimo, uma pessoa que me escuta. E depois você começa a perceber que aquela escuta, na realidade, é uma dificuldade de fala. Né? Uma dificuldade no diálogo. Não é simplesmente uma escuta. É só deixar ali no ar. Né? Então, Isso. um pouquinho disso aí tudo. Então, para haver relação, tem que haver o diálogo. Tem que haver essa conversa. E aí, se vocês não conversam, se vocês passam isso na vida afetiva de vocês, observem muito bem e falem para o outro. Ah, mas não adianta eu falar, porque eu falo e a pessoa fica em silêncio. Será que sua fala está sendo efetiva? Sua fala está sendo num bom momento? Será que sua fala está sendo acolhedora? Será que nessa sua fala você abre espaço para o outro? Ou você já vai apontando o dedo e julgando? Você é calado demais, você não fala nada. Eu fico aqui falando sozinho, não sei o que. O outro fala, vai começar o show. Que saco. E aí não fala mesmo. Então, para haver um diálogo, tem que haver uma coisa legal. Ou você acha que a gente está aqui dialogando às 9h46 da noite, porque a gente está tipo, não temos nada para fazer. 2 psicólogos com agendas lotadas, com 2 esposas chateadas, colocando as filhas para dormir. Eu estou ouvindo Laura gritar daqui da sala. Larissa deve estar dali já, daquele jeito. Porque ela também teve um dia corrido, ela estava de plantão hoje, no HGE, então. Você vai vendo aí o bicho, né? Imagina se eu chego agora, termino essa live, deito ali e fico calado.
ela vai dizer, oxe, o que foi? O gato comeu sua língua, como diz, né, o ditado. Então tem que haver essa troca. Tem que haver essa Perfeito. troca. E esse exemplo é um exemplo muito legal, Jarbas, porque muitas vezes o homem passa por isso, né? Por essa experiência. Eu tenho alguns casais que eu acompanho, quase que eu dei outro mortal aqui. É muito fio aqui, meu Deus do céu. Porque justamente a nossa agenda como tá, anda muito tranquila, né? Eu chego Uhum. correndo, vou ajudar ali a esposa para botar a pequena para dormir, a gente tem um momento da leitoria, saio correndo para cá, vi que o celular estava descarregado, aí é fio para tudo quanto é lado aqui. Então, pois bem, e aí imagine que no meio de toda essa experiência, aí o sujeito ele entra em casa e ele faz o quê? Ele fica no celular. Aí vai sentar e vai ficar no celular, né? Vai ficar ali se comunicando com Deus sabe lá quem, né? Que é muito mais, ou então jogando, e vai ficar muito mais interessado naquilo do que com a experiência familiar, porque para o outro lado, o silêncio começa a ser interpretado desse modo. Eu olho para a pessoa e aí começa, ó, a pessoa não se importa com a família. A pessoa não está se importando comigo. Aí começa a ver justamente o sinal da indiferença. Essa pessoa não está ligando para mim. Essa pessoa não se importa com a família. Essa pessoa não dá valor para qualquer coisa que esteja acontecendo aqui dentro. E o outro, o que está acontecendo com essa outra pessoa, ninguém sabe. E aí começa, inclusive, vários sintomas. Essa pessoa que está sofrendo com a indiferença, ela muitas vezes pode começar a sofrer de ansiedade, que às vezes pode já ser uma ansiedade dela, aí vem justamente a união dos opostos às vezes. Ah, eu sou muito ansiosa, quero uma pessoa silenciosa, né, como você trouxe. E aí com o tempo, essa pessoa que é ansiosa, e ela vai ficando cada vez pior por conta do silêncio excessivo do outro, e aí ela começa a incomodar esse relacionamento, porque ela começa a falar que esse relacionamento tá uma porcaria, que esse relacionamento, desculpe o termo, mas é o termo que a gente ouve se dizer, esse relacionamento tá uma merda, porque esse relacionamento não vai para lugar nenhum, a gente está esfriando, a gente não está indo para lugar nenhum, e daqui a pouco, só que aí vem a questão, aí começa a voltar, mas eu sou ansiosa. Será que o problema sou porque eu sou ansiosa? Será que sou eu que estou incomodando o outro? Enquanto essa pessoa ela está levantando todas milhões de conjunturas na sua mente, o outro está em silêncio. E aí você não sabe o que você faz. E aí esse quadro de ansiedade só vai piorar. E aí você, meu querido ou minha querida, que permanece nesse estado de silêncio, você pode desenvolver um quadro patológico bastante grave no seu parceiro, simplesmente porque você é uma pessoa tranquila e silenciosa. Até concordando com essa fala que Jarbas traz, né, de o oposto do amor é a indiferença, quando a gente lê oh meu Deus do céu, A Divina Comédia de Dante Alighieri, que é um livro belíssimo, e eles começam a descer para o inferno, né? O livro ele passa pelo inferno, depois ele passa pelo purgatório e depois vai para o céu. Quando ele desce no inferno, o inferno ele contém 9 anéis. Cada anel desse possui punições diferentes, cada uma mais interessante do que a outra, vai ficando cada vez mais pesadas do que as outras. Inclusive, abrindo parênteses, é um livro político, porque havia uma guerra entre Florença e a cidade vizinha, então o autor do livro coloca todo mundo da cidade vizinha no inferno. Mas tem um ponto interessante, que é o que vale a pena no nosso debate. Na última camada do inferno, que é a camada onde encontra Mefístoles, né, que é o nome antigo que se utilizava muito para falar do diabo, ele não está no fogo. Ele está no gelo. Olha que coisa interessante. Ele está no gelo. Porque o pior de qualquer sentimento que a pessoa pode ter e sentir é justamente a indiferença. A raiva você ainda parte para cima, você ainda faz coisas, você resolve, você vai lá, você briga, você xinga, não sei o que.
A indiferença te corrói por dentro. A indiferença é um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir. Não é à toa que no livro A Divina Comédia, o último anel, né, onde se encontra o diabo, é justamente o frio. É o frio da indiferença. O frio onde nada cresce, nada sobrevive. Então não traga esse frio para o relacionamento de vocês. Não silencie. Né? E principalmente se você é a pessoa que está do outro lado, fique atento ou atento para saber justamente que silêncio é esse. Se é um silêncio perverso, né? Como o Jarbas iniciou a nossa live falando, justamente a questão da violência, inclusive violência física, violência moral, e aí há uma perversão para que isso permaneça em silêncio, para que não seja dito, finge demência, né? Finge que nada aconteceu, né? Ou se é um quadro de silêncio porque o outro não consegue falar, mas independente se é uma questão de querer ou não, você vai ter que ajudar essa pessoa a falar. Ou você vai ter que cair fora também, você tem esse direito, porque você vai ter que entender que se existe uma relação, é fundamental o diálogo. Nos tempos contemporâneos, não coexiste relacionamento sem comunicação. Muito bom. E essa coisa do gelo, você tem que estar ligado para ver se você não está entrando numa fria, literalmente. Né? Se você não está entrando na última camada do inferno de alguém, que essa pessoa não consegue realmente dialogar, que ela tem alguma questão, né? Ou se seu relacionamento está descendo as camadas, os anéis aí, e chegando lá nesse inferno. Né? Porque mesmo se você for esse agente transformador com uma tocha na mão, no gelo, uma hora, esse fogo se apaga. Então, a ideia é sair do gelo, é sair do silêncio, é quebrar esse gelo, né? Como diria o ditado popular, quebra o gelo, né? Quebra o gelo. A gente aprende muito esse psicodrama, né? Em terapia em grupo. De grupo, né? Vamos quebrar o gelo, técnicas para quebrar o gelo, técnicas de aquecimento. Ou seja, até um grupo, quando ele não se conhece, um grupo terapêutico, há o silêncio. E há o papel no grupo, que é o papel do cara que vai fazer silêncio. Assim como tem um cara que é o bode expiatório, tem vários papéis, né? Mas não vamos nos ater muito a isso para processos grupais. Mas falando de grupo, a partir do momento que você é um casal, você já é um grupo. E aí você tem que entender a dança desse grupo, a movimentação desse grupo, a movimentação psicológica e das falas, do tempo, das modificações dos papéis que estão acontecendo, né? Para tudo mais. É isso aí. Pois é. Então, inclusive, eu recebi aqui uma mensagem só para a gente ir finalizando a nossa live, né, de uma pessoa que justamente está que está no processo, né, de conflito no relacionamento, de muito silêncio, e que quando tenta conversar é pior ainda, né? Justamente essa coisa da pessoa que ela permanece esse estado sempre defensivo. É uma coisa então para a gente finalizar, para vocês para ficar bastante claro, né? A pessoa quando ela entra nesse estado de silêncio, não sendo obviamente por uma estratégia perversa, né? Mas ela entra muitas vezes por um estado defensivo. Eu não consigo falar, eu não sei falar, e ela muitas vezes fica em silêncio, e quanto mais você fala, às vezes mais ela vai atacar, tá? Mas vocês precisam entender que vocês não são terapeutas do seu relacionamento, inclusive nós não somos terapeutas do nosso relacionamento. Quando a gente tem dificuldades com o nosso relacionamento, eu mesmo já mandei a patroa para terapia, falo, minha filha vai fazer terapia, porque a gente precisa conversar, porque senão esse negócio não vai para lugar nenhum, senão quem vai chutar o pau na barraca sou eu. E não tem esse papo de que porque é psicólogo de casal que não separa, né? Porque o processo é justamente a gente precisa entrar em acordos. O relacionamento tem que ter acordo. Se não tiver acordo, então cada um siga seu rumo, né? Cada um vai fazer o que é necessário. Agora, antes disso, a gente sempre recomenda se esforce, lute, construam. Agora, para haver construção, precisa haver diálogo. Eu não posso construir para o outro uma coisa que o outro nunca me disse.
Ah, e como é que a gente adivinha? Não se adivinha. Pergunta. Você É, pergunta. eu, Você eu presta acho atenção. engraçado, Fale. eu acho engraçado aquele pessoal que fala assim, eu sei ler os sinais, eu sei quando ela ou ele tá chateado, eu sei que quando... Você não sabe nada, sabe de nada, inocente. É. Nada como o nosso filósofo compadre Washington. E sabe de nada, inocente. Claro, você conhecendo uma pessoa, você vai saber minimamente, mas não vai saber profundamente. Você pode até saber superficialmente se aquela pessoa está irritada, se ela demonstra algum sinal de irritação, uma agitação psicomotora, alguma coisa do tipo. Mas daí você especular e saber, eu sei como a pessoa tá, não sabe não. Isso. E para Tanto isso, que precisa se abrir o diálogo, né? Senão você já cala o outro falando que você sabe que o outro que ele está sentindo, o que ela está sentindo. Mas assim, já que você sabe, eu não vou falar nada não. Pronto. Pronto. isso. Tanto que se você observar, a sua interpretação com o tempo muda, né? Com o tempo a sua interpretação muda. Ah, não, porque eu sei que a pessoa está em silêncio por conta disso. Aí daqui a pouco, não dá 2 minutos, não, mas deve estar em silêncio por conta de outra coisa, né? E aí fica sempre especulando, né? Isso aqui não é bolsa de valores. Isso aqui não é mau lugar para especulação. Inclusive, até nas ações, existe o especulador, que é aquela pessoa que fica tentando adivinhar, e existe o investidor, que é aquela pessoa que vai investir a longo prazo, que vai trabalhar a longo prazo para que colher resultados. Ou seja, se você quer alguma coisa que não seja por milagre ou na sorte, invista conscientemente. O que é investir no relacionamento? Trabalhe, converse, dialogue, tenha respostas. Se não tiver respostas, em frente. Em frente. Enfrente o outro. Porque você vai ter que ter essa resposta. Porque você vai ter que tomar alguma decisão. E não esqueça que o silêncio também é uma resposta. Se o outro também não quiser dar resposta nenhuma, bom, você já sabe que isso também é uma resposta. Meu querido, eu vou até encerrando a minha fala por aqui, mas eu queria saber se você tem mais alguma coisa a construir, a contribuir com a gente nesse bate-papo. Eu não, vou ficar em silêncio agora. Eu vou deixar ele adivinhar. Vou deixar vocês aí adivinharem. Brincadeiras à parte, a live foi muito interessante, né? Porque tratar dessa perspectiva do silêncio, às vezes, é uma coisa que é intocada, né? O silêncio é como se fosse, eu vou respeitar o silêncio do outro. Tem que ser respeitado. Mas aqui discutimos duas formas de silêncio muito importantes. Tanto a pessoa que se cala pela dificuldade, como a pessoa que se cala pela punição, pela violência. Então, observe se você faz isso na sua relação, como você pode melhorar, busque ajuda profissional, né, para poder melhorar. E basicamente é isso, né, meu povo? Mas valeu demais. Hoje a live deu um número bom aí de pessoas. Obrigado a todo mundo que ficou aí até o final, galera do Facebook, aí do Instagram, todo mundo. Várias pessoas passaram Sim. por aqui, né? E lembrando que... Só lembrando que já Vai saiu lá, vai lá, um vai lá. vídeo novo hoje lá no nosso podcast da Dor ao Amor. Se você não conhece esse trabalho, vai lá e veja o vídeo que a gente falou sobre ciúme. E aí, como é conviver com alguém com ciúme? Meu parceiro é ciumento, minha parceira é ciumento. Como é que eu convivo com essa pessoa? Vai lá que a gente explanou um pouquinho sobre esse assunto de um ponto de vista psicológico, muito interessante, cheio de aprofundamentos. Fale, Isso. Vini. E a live de hoje, ela não vai ficar salva como as outras lives, elas não estão ficando salvas. Elas estão fazendo parte de um aquecimento para um curso que nós vamos lançar gratuito na próxima semana. Né? Nós vamos ter um encontro gratuito aí no dia 4 de março, quinta-feira que vem. Então, fiquem atentos, porque de segunda a quinta nós vamos ter também, na verdade, de segunda a quarta nós vamos ter as nossas lives aqui. Então, fique atento que o movimento está grande aqui. A gente tem tido esse volume agora de trabalho, o que é uma correria aqui nas nossas agendas, mas a gente tem feito isso porque a gente tem recebido muito feedback interessante, muita gente gostando, ajudando muito o relacionamento. O nosso objetivo aqui é justamente esse. Então, de segunda a quarta a gente vai manter, porque quinta-feira os encontros são normalmente 9 da noite e quinta-feira vamos ter um curso. Então, se inscreva no link que está aqui em todas as 3 páginas, do Jarbas, no meu, e aqui da Dor ao Amor. E então a gente se encontra
na próxima quinta-feira no curso e de segunda a quartas nas lives. E fique atentos à quantidade de coisas que nós temos. Boa noite a todos. Beleza. E